Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver quais as fases do desenho ou grafismo infantil. O desenho ou grafismo infantil é a primeira forma de escrita da criança. Por meio dele, ela manifesta sua intencionalidade de comunicação, expressão e criatividade. Como forma de compreender o desenvolvimento infantil, os desenhos devem ser vistos para além de um processo criativo, pois transmite informações do processo de aprendizagem nos aspectos social, motor, cognitivo e emocional. Entender a importância do ato de desenhar, das suas fases e as vantagens para o desenvolvimento da criança é uma forma de compreender como o mundo é visto por elas. Enquanto desenha, a criança vivencia diferentes rabiscos, explora utensílios, diferentes suportes, marcadores. Ela brinca e exprime seus sentimentos, ideias e desejos. A seguir, vamos ver as diferentes fases desse grafismo ou desenho infantil. Iniciamos com as caratuchas e elas são divididas em 3 etapas. Caratuchas desordenadas é a primeira etapa, que vai de 1 a 2 anos de idade. Nessa primeira fase das caratuchas, a criança rabisca em diferentes direções, seja vertical ou horizontal. Está muito próxima da rabiscação, porque ora rabisca com traços fracos, ora com traços mais concentrados, ora traços fortes, ora traços dispersos. Aparecem pequenos círculos, ainda sem muita intenção, significado e expressão. Às vezes não sai nem do mesmo lugar, até que fura o suporte. Outras vezes risca uma folha inteira misturando tudo o que já experimentaram. Pode apresentar variação de cores em seus desenhos, mas apenas como experimentação, dando preferência sempre às cores mais fortes porque aparecem mais. Garatuchas ordenadas ou garatuchas controlada. Essa é a segunda fase das garatuchas. Ocorre por volta dos 2 anos de idade. Nessa fase da garatucha, a criança olha melhor o que está fazendo no suporte, controla o tamanho, forma e localização do desenho, fecha as figuras, faz círculos, mas ainda não faz os quadrados. Nessa fase, a figura humana pode aparecer de maneira imaginária, vai aparecer os sóis, radiais e mandala. A expressão também é um jogo simbólico. Terceira fase das caratuchas é a caratuchas nomeada, ocorre entre 2 e 3 anos de idade. Nessa fase das caratuchas, a criança faz seus desenhos com outros elementos além da figura humana, quase que compondo uma cena, ainda que rudimentar. O desenho parece feito de rabiscos, mas tem um significado intrínseco, pois enquanto desenha, a criança fala e conta histórias, explicando seus rabiscos de diversas maneiras. A flor e a casinha, por exemplo, vai se apresentar com frequência como uma expressão do lar ou da escola. A figura humana começa a aparecer mais completa, com cabeça, tronco e membros como pés e mãos. No final dessa fase, começa a misturar aos desenhos uma escrita fictícia, uma imitação da nossa escrita. Fase pré-esquematismo. A fase pré-esquemática vai entre 3 e 4 anos de idade. Nessa fase, há uma evolução dos movimentos circulares, representação definida, respeita os limites do papel, desenha já o que sabe e o ser humano desenhado é reconhecível. O pré-esquematismo também é dividido por faixa etária. Vimos de 3 a 4. Agora, de 4 a 5 anos, tem uma fase pré-esquemática com símbolos. Nessa fase, a criança usa várias cores diferentes. Tem uma certa lógica no traçado do desenho e os elementos são antropofágicos, ou seja, traços da figura humana. No pré-esquematismo, que vai dos 5 a 6 anos de idade, temos
Nessa fase temos desenhos com começo, meio e fim, figuras humanas vestidas, atenção às cores e desenho que não se pode ver. A fase do esquematismo vai dos 7 a 8 anos de idade. Nessa fase surge o realismo e a noção de perspectiva e proporcionalidade. Os desenhos revelam realismo lógico, organização espacial e descritivo, rico em detalhes. As figuras se relacionam uma com as outras. Desenham uma linha de terra, um traço horizontal ou a borda da própria folha e o céu, dando maior distância entre os dois, onde as coisas ocupam seus lugares certos. Realismo vai dos 9 aos 12 anos. No último estágio, por volta dos 10 anos, a criança desenha com riqueza de detalhes tudo o que vê. Ela acrescenta sombras para dar noção de ângulo e ótica. Reflete nos seus desenhos o tamanho real das coisas, pois entende-se como um ser complementar na vida social e inicia o reconhecimento das suas concepções acerca do mundo. Suportes para os desenhos. Os suportes para as crianças desenhar são diversos: papéis, papelão, plástico bolha, tecido, parede, chão, areia, vidro, entre outros. A disposição dos materiais é outro elemento muito importante. Cobrir bancos, parede, chão, brinquedos do parque, pendurar, entre outros. Já a posição desses suportes podem ser fixos, inclináveis, articulável, teto ou pedestal. Marcadores para os desenhos. O que vem ser um marcador? Marcador é tudo aquilo que a criança for utilizar para deixar marcado, registrado o seu rabisco, o seu desenho no suporte. Podemos estar oferecendo para a criança lápis de cores variadas, lápis de pau, giz de cera, canetinhas coloridas, tinta guache, tinta cola colorida. Podemos oferecer o pincel para a criança pintar ou a criança pintar com o dedo, pedaços de bucha de prato, giz colorido, giz de quadro colorido, a criança pode estar utilizando para estar desenhando no chão. Diante do desenho infantil, a abordagem do professor ou da família deve ser cautelosa para melhor entender o desenho da criança. O adulto não deve permitir que sua ansiedade em obter resultados que agradem aos adultos destrua a pureza e a beleza do desenho infantil. Nunca se deve perguntar, já sugerindo a resposta: "Isso é um cachorro?" Pergunte simplesmente o que você desenhou ou deixe que a criança se manifeste quando quiser. Dessa forma, o adulto fará a criança pensar em seu trabalho sem interferir nele. O mais importante é estimular a produção artística sem fazer comparações ou grandes elogios. O resultado muito valorizado vai transferir para a criança um peso muito grande. A criança vai repetir com frequência para obter o mesmo sucesso, deixando de lado novas possibilidades que a fariam progredir graficamente. Todas as crianças passam pela fase evolutiva do grafismo e o adulto deve respeitar as fases e as individualidades, sem comparar os trabalhos das crianças. Bem, pessoal, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida com esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!